No programa de hoje nós vamos bater um papo com o professor da UFOP, Fábio Faversani. Não sai daí, o Seu Opinião já começou. Nas últimas semanas, uma notícia agitou não só toda a comunidade acadêmica da UFOP, mas também os moradores de Mariana e Ouro Preto. A notícia é que o ICHS poderia deixar a cidade de Mariana depois de uma disputa judicial entre a UFOP e a Arquidiocese de Mariana. No programa de hoje, nós vamos bater um papo aqui com o professor Fábio Faversani, que vai nos trazer mais informações de como está a situação agora, como aconteceu essa situação, onde surgiu, onde foi o nascedor de toda essa dúvida, de toda essa polêmica. Fábio, muito obrigado por estar aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre, vamos dizer assim, esse imbróglio entre o UFOP e a Arquidiocese de Mariana. Bom, boa noite a todos, prazer estar aqui. Vou mandar uma saudação em nome da diretora do Instituto, professora Margarete Diniz, que não pode estar aqui no momento porque houve convite, mas tinha compromissos anteriormente agendados e daí me solicitou de cumprir essa missão importante, dialogar com você e com o público sobre esse tema. Ok. E você, quer participar conosco, quer nos ajudar a construir o programa que é seu? Ligue aqui para nós no 3559-3902, deixe o seu recado, que eu vou ler ele aqui ao vivo no último bloco, tá? Deixe seu recado, faça alguma dúvida, faça alguma crítica, tire as suas dúvidas aqui, é só ligar para nós no 3559-3903, que eu prometo que eu vou ler aqui ao vivo, tá? Você também pode acompanhar toda a programação da sua TV Top Cultura no nosso perfil lá no Facebook, que é facebook.com/topcultura15, ok? Facebook/topcultura, não tem um 15 não, viu gente? Eu errei aqui, é facebook.com/topcultura, tá? Professor Fábio, na década de 80 foi assinado, vamos dizer assim, um acordo, foi feito um acordo entre a UFOP e a Arquidiocese de Mariana. Exatamente. Explica para a gente o que foi acordado entre essas duas entidades tão importantes, não só para a nossa região, mas para Minas e para o Brasil. Muito bem. Na verdade, não é só um acordo, né? São 3 documentos, a coisa não é muito simples. Num documento de 15 de dezembro de 1980, nosso saudoso bispo Dom Oscar, ele doava o terreno que hoje funciona em ICHS, um terreno bastante amplo, com 21 hectares, 21 mil metros e alguma coisa, para a universidade. Né? Então, um dos documentos era a doação do terreno. Né? Em outro documento, do mesmo dia, do mesmo ano, estabelecia um comodato por 30 anos do Palácio dos Bispos e também do bloco de sala de aulas, que é um prédio mais novo, né, do século XX, talvez por volta de 1940, que é onde funciona o pavilhão de aulas, né, onde já era utilizado, inclusive, anteriormente pela PUC. Né? Antes de funcionar o ICHS lá, a origem do ICHS, inclusive, é essa unidade da PUC, sob responsabilidade da Arquidiocese. Então, esse acordo inicial era para a universidade, que estava se formando como universidade, advinda das escolas centenárias, da Escola de Farmácia e da Escola de Minas, com a reforma universitária que aconteceu sob o governo militar, era necessário criar mais cursos. Então, interessava a universidade criar mais cursos, interessava a Arquidiocese repassar a atividade que ela tinha dentro de Mariana com a PUC à universidade. Né? Então, foi feito esse documento, e foi feito todo de muito boa fé. Um acordo entre parceiros, etc. Mas sem muito cuidado. De muito boa fé, mas sem muito cuidado. A começar por esse elemento um pouco estranho, de doar o terreno, mas não doar o prédio. Então, você tem 2 status aí, um de doação e outro de comodato. 2 anos depois, né, em dezembro de 82, se faz outro termo de comodato, em que se passa à universidade o seminário. E por um erro fático, o nome que consta lá é o Seminário de Nossa Senhora da Assunção, que ali não está. Não está. Só para ter uma ideia de como as coisas não são simples. Ali é Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte. Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, perfeitamente. Né? E então se faz um outro documento, 2 anos depois, já era outro reitor, o arcebispo era o mesmo, Dom Oscar, que sempre apoiou muito essa parceria, né?
mas o reitor já era outro. O primeiro reitor era o Fagundes, depois o Lansky. Né? Então, já com outro reitor, se faz o comodato de outra parte, né? Por 50 anos. Então, você tem doação, comodato por 30 anos e comodato por 50 anos, com diferentes condições. Basicamente, e eu acho que aí tem um cerne grande da polêmica que é importante ressaltar, o comodato estabelecia a necessária conservação das edificações, né? E que elas fossem utilizadas para atividades educacionais, né? Então havia o interesse da arquidiocese, o município de Mariana mantivesse um centro de cultura e de saber, né, dentro da cidade, com apoio da arquidiocese, e para tanto, né, fez esse acordo, né? E é um acordo que, do ponto de vista formal, né, das palavras no papel, é bastante confuso, né? E isso foi gerando uma série de pequenos entendimentos posteriores, porque esses acordos foram sendo revistos ao longo do tempo. Eles foram feitos em 80 e 82 e depois houve revisões. Mas essas revisões deixavam mais claro esse acordo ou não? Não deixavam mais claro. Eles foram feitos, essas revisões foram feitas a partir de circunstâncias específicas. A mais marcante, certamente, se refere ao Palácio do Bispo. O Palácio do Bispo, antes do término do comodato, foi retornado à arquidiocese, como todo mundo sabe, eu acho. Lá hoje funciona o Museu da Música, uma excelente iniciativa. Quando veio o Palácio do Bispo para a universidade, a arquidiocese continuou usando. Apesar de no papel dizer que o Palácio do Bispo viria para a universidade usar, a arquidiocese continuou usando. Utilizando de que forma? Através da gráfica Dom Viçoso. A gráfica Dom Viçoso continuou funcionando lá, não é? Até que o prédio, que não houve investimento, a gráfica funcionava lá, a gráfica da arquidiocese funcionava no palácio. Aquele palácio foi tendo problemas graves, né, de manutenção. Então a arquidiocese solicita à universidade, né, que se retire a gráfica do palácio e que ela se instale num terreno que é terreno da universidade, que foi doado para a universidade, que era da arquidiocese, mas foi doado para a universidade, aquele terreno ao lado. Onde está a gráfica Dom Viçoso hoje? Então, o terreno que inicialmente se negociou 900 metros quadrados, aquele pedaço de terreno, então se fez uma revisão, né? Porque parte do terreno doado retornou à arquidiocese, para que se funcionasse essa gráfica Dom Viçoso. Então, ao longo dos anos, a arquidiocese e a universidade foram conversando sobre esse acordo, tentando ajustá-lo, mas não para deixar ele mais claro, isso não, né? Não para rever aquele documento e criar um documento novo, criasse mais clareza sobre aquilo, né? E o Palácio do Bispo teve um outro episódio importante, que eu acho que todos que vivem aqui na região vão recordar, é que houve uma iniciativa judicial provocando a restauração do Palácio dos Bispos, né? E foi do entendimento da época, né, que caberia à arquidiocese fazer essa renovação, e não a universidade. Houve uma polêmica, né, e se chegou ao entendimento que era a arquidiocese. Então se buscou recursos da União, através da Petrobras, né, todos se juntaram para esse propósito, para preservar aquele patrimônio importante, e essa obra começou lá em 2004, se concluiu em 2007 com êxito, não é? Então, com isso, o Palácio do Bispo, esse comodato, obviamente foi revisto, não é? Então, a propriedade e a posse do Palácio dos Bispos, antes de encerrar o comodato, que encerraria 30 anos depois, precocemente retornou à arquidiocese. Então, foi outro elemento de revisão. Vários elementos de revisão ocorreram. Não para deixar mais claro aqueles termos, não. Para fazer outro documento novo, estabelecendo doação, não é comodato, não é. Isso sempre ficou nebuloso e disputado, mas várias revisões foram feitas para dar conta de questões circunstanciais que foram surgindo ao longo do tempo. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar falando um pouquinho mais desses contratos, vamos dizer assim. Sim. Tá, professor? Mas antes eu quero convidar você a participar conosco, tá? Pegue um papel, uma canetinha, esse telefone embaixo, sua TV aí, ó. 3559-3903. Deixe o seu recado, que eu prometo que no último bloco vou estar aqui lendo aqui, tá ao vivo, tá? Não sai daí, sua opinião, volta já. Magazine